Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo vai tocar a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para a prece inicial. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado, Ricardo. Vamos fazer a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: pior para eles. Então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. São palavras de Jesus, mas está em Lucas, capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais, compelindo-nos o espírito a exame e a consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa, que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que, aparentemente, não lhe interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compele a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa no ombro. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma, quando disse: hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa da sua bondade infinita.
cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. E aí a gente começa, né, falando que os agrupamentos religiosos são procurados, muitas vezes, né, por investigadores curiosos. E tem uma passagem do Chico que compareceram lá 2 jornalistas se passando por estrangeiro. Deram o nome errado e participaram lá. No final, o Chico deu um livro para cada um. E aí o Chico fez uma dedicatória e entregou o livro. Aí saíram de lá debochando, tá vendo? Mediunidade, que o cara avisa, nada, o cara enganamos ele igual um trouxa lá no meio da reunião. Passaram alguns dias, um liga para o outro. Cara, tu já olhou a capa da dedicatória? Não, olhei não. Tá o meu nome, olha a tua. Tá o meu nome também. Como é que ele sabia? Aí, o que eles acharam que estava enganando ele mostrou que era tão sério que a espiritualidade falou, faz a dedicatória com o nome de cada um. E eles foram descobrir muitos dias depois, quando tiveram a curiosidade de olhar a dedicatória na capa. Então, a oportunidade do aprendizado está aí. Jesus nos trouxe isso há 2024 anos, né? E a gente tem hoje a doutrina espírita, né, que é o consolador prometido por Jesus, que nos traz os esclarecimentos. E se a gente não quiser fazer bom uso, pior para nós, como ele disse, pior para eles, né? Então, que a gente possa, né, se esforçar cada dia para a gente vencer os monstrinhos que nós carregamos dentro do coração, para a gente vencer essas nossas imperfeições e que a gente possa, né, aproveitar ao máximo a oportunidade de estarmos encarnados, porque uma hora a gente vai retornar. Então, a hora que a gente retornar, que a gente tenha feito pelo menos o possível para cumprir a missão que nós abraçamos quando reencarnamos. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos agradecer ao Pai por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Pai nos concedeu, com dificuldade ou com alegria, mas chegamos ao final do nosso dia. Se não resolvemos os problemas, pelo menos superamos ou fomos capazes de conviver com eles, já que muitas vezes a solução não depende de nós. E Deus nos abriu essas portas para nos acolher como uma grande escola de almas e como pronto-socorro para nós encarnados e desencarnados. Obrigado, Pai, por essa casa abençoada nos acolher, nos receber, estar com essas portas abertas para receber cada um de nós que ainda precisamos muito da ajuda da espiritualidade para nos melhorarmos. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo que fizeste e também pelo que continua fazendo por todos nós. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável, junto com a sua equipe, mensageiros de Deus, com muito amor no coração e dedicação, para cuidar de cada um de nós, encarnados e desencarnados, e pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, possa inspirar, possa intuir o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra, para que ele traga para nós um pouco daquilo que nós precisamos ouvir essa noite. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião. E mais uma vez o nosso agradecimento ao nosso irmão Jonas, que já incorporamos ele, já é da nossa casa. Mas muito obrigado, meu irmão, mais uma vez, por estar aqui conosco, contribuindo aí para o nosso aprendizado. Queridos amigos e irmãos, paz a todos, e podem ter certeza que é uma alegria muito grande aqui estar. Já nos faz falta, porque quando a gente não frequenta a casa que nos pertence, faz falta. E quando eu fico muito tempo, paciência, eu sinto falta.
Pessoal, hoje nós vamos tentar conversar, bater um papo a respeito de fluidos. Por que isso? Porque eu percebi que na casa que nós frequentamos, a Humberto de Campos, que está com a porta aberta para cada um de vocês, receba um abraço da mesma, a gente de vez em quando encontra algumas dificuldades das pessoas que frequentam a respeito de fluidos. E fluidos é um assunto extremamente importante para que a gente possa sedimentar melhor, fazer uma ideia mais precisa do que é a vida espiritual. Porque eu tenho percebido, pelas pessoas que a gente conversa lá, que as pessoas são espíritas, acreditam com a continuidade da vida, mas quando se fala em vida espiritual, eu percebo que algumas delas fazem a ideia da vida espiritual uma coisa assim abstrata, como se fosse aquele mundo de fumaça, né? É, mas não é. E na realidade não é assim, ele é. Mas para que a gente comece a perceber que ele é, a gente depende do entendimento de fluidos. Foi por isso que eu perguntei a você, será que vale a pena a gente fazer? Porque eu já estava encontrando, percebendo isso na casa. Então eu falei, pode ser que lá também seja útil isso. E é evidente, por ser um assunto extremamente importante, não vai ser esgotado aqui. A gente vai tentar colocar algumas coisas para que despertem a vontade de estudar. Porque, na realidade, fluido, Kardec ele colocou na Revista Espírita, ele colocou no Livro dos Espíritos, ele colocou no Livro dos Médiuns, e ele deu uma fechada melhor na Gênesis, capítulo 14, que fala de fluidos. Tal a importância que esse assunto tem. E para que a gente comece logo, vamos tentar entender como é, como é que funcionou, como é que veio essa palavra fluido até chegar a nós. Porque, inicialmente, tendo como referência o longo período da ciência, a história da ciência, fluidos, para aquela época, era todo e qualquer material, todo e qualquer fenômeno que pudesse acontecer, que eles não tinham explicação. Eles não tinham explicação, então isso aí fazia parte dos fluidos. Querem ver uma coisa interessante? Na Idade Média, a peste negra, e que a gente tem só notícia, né? O culpado da peste negra foram os fluidos. Porque eles não sabiam explicar o que estava acontecendo, e aquilo que eles não sabiam explicar o que estava acontecendo, chamava de fluido. Tanto que a peste negra, ela foi causada por um fluido chamado fluido da peste negra. Porque eles não sabiam. Eles não tinham como definir. Então, qualquer assunto dentro do campo físico que acontecesse e que eles não conseguissem amarrar, foi fluido. Então, isso é um fluido. O tempo passou, a ciência cresceu e a física mudou esse conceito. A física dizia que fluido era qualquer material, qualquer substância que pudesse preencher espaços vazios na matéria. Então você tinha um bloco aqui de matéria qualquer. Nesses espaços vazios da matéria estava o quê? Fluidos. Então eles tinham como fluido esse elemento que preenchia todo o espaço da matéria. A ciência cresceu, então eles consideravam fluido eletricidade, magnetismo, o ar, líquidos. A ciência cresceu,
Não sei se vocês devem ter até, algumas vezes, ouvido até falar no fluido elétrico, que na realidade, para eles, a início, era fluido. Depois que cresceram, caminharam, então começaram a considerar fluidos somente líquidos e gases. Então, algumas coisas que eram consideradas, como por exemplo o magnetismo, o fluido magnético, o fluido elétrico, já não é, para a ciência, para a física, já não é mais fluido. Fluido eles consideram hoje gases e líquidos. Faço uma parada aqui, um parênteses aqui, que eu tinha conversado com ele e eles ficaram com pena de vocês. Ele falou o seguinte: ao invés de eu falar até 10 para as 9, que é muita coisa para vocês ficarem me ouvindo, eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou falar até 15 para as 9 e deixar 5 minutos para que, se houver alguma dúvida, alguém pergunte. Então vamos deixar 5 minutos no final, vocês deram sorte, que vou falar 5 minutos a menos, e aí, se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Não quer dizer que eu saiba. Ele já anotou, está com o papel ali. Se eu não souber, eu anoto e fico devendo, depois eu trago. Mas voltemos ao fluido. Então, para a física, hoje, fluido caracteriza gases e líquidos. E para o espiritismo, o que é fluido? Alguém tem ideia? Tem alguma coisa a ver com a primeira definição. Fluido é alguma coisa que a gente não sabe o que é. Fluido é alguma coisa que a gente não sabe o que é. A gente conhece, a gente sabe de algumas propriedades do fluido. Mas a gente não sabe. Físico-quimicamente, ninguém sabe o que é fluido. Então, a definição ficou um tanto parecida com a primeira. É alguma coisa que a gente não sabe, mas que a gente já tem a noção de que esse material que a gente não sabe o que é, mas sabe que existe e até percebe algumas propriedades, é responsável por uma série de fatores, uma série de fenômenos que acontece cotidianamente e a gente não sabe explicar. Por exemplo, a mediunidade. A mediunidade a gente sabe. É o espírito que tem perispírito, junta um com o outro. Vocês juram que é só isso? Não, materialização. Não, materialização é chata. Ele pega o ectoplasma dali e junta com o ectoplasma do espírito. É só isso? Não. Todos esses fenômenos, os fluidos, esse material que a gente não sabe o que é, está participando. E a gente tem um outro, que eu percebi lá também, um outro item que a gente precisa corrigir. É que, eu até coloquei aqui como observação, de que esses fluidos, ele é imaterial, ele existe. E a gente, às vezes, utiliza propriedade como próprio. Por exemplo, a energia, o fluido é uma energia. Não, gente. Não. Fluido não é uma energia. Energia é uma propriedade da matéria que hoje é medido matematicamente. Então, fluido não é uma energia. Energia é propriedade da matéria. Fluido é um elemento. E é isso que a gente precisa firmar para ter uma concepção melhor do que é a vida espiritual. Porque a concepção falha que a gente tem da vida espiritual está exatamente nesse conceito de fluido,
que a gente pensa que é uma coisa que é, mas não é, que existe, mas não existe. Não, gente, ele existe. A gente somente ainda, a ciência não conseguiu ver física ou quimicamente o que é. A composição, não, mas as propriedades, sim. E a gente não esquece, não pode esquecer, que essas propriedades dos fluidos, ele está relacionado com o pensamento moral. Ou seja, ele é uma substância que ele se adapta, ele se modifica com as nossas emissões morais. Então, essa é uma das propriedades do fluido, é essa adaptação. Perceba bem, é uma adaptação. Então, ele existe e se adapta e se modifica com a nossa emissão moral. Tá bom, a gente está falando de fluido, de não sei o quê, de não sei o quê. Mas de onde é que vem? O que é isso? Como é que surgiu? Então aí a gente vai na Gênesis, capítulo 14. O capítulo 14 da Gênesis, ele fala sobre fluidos. E no capítulo 14 ele começa, Kardec começa informando o seguinte, que Deus, na sua infinita grandeza, formou o universo a partir de dois princípios. Deus formou o universo a partir de dois princípios. O princípio inteligente, que é o responsável por toda e qualquer ação inteligente do universo. Foi? Princípio inteligente, eu não estou falando de espírito, eu estou falando de princípio inteligente. É o que deu origem ao espírito. Então, o princípio inteligente, ele é o responsável por todo e qualquer ato inteligente do universo. Mas dá para melhorar isso? Dá. Alguém aqui tem planta? Se não tiver, eu vou dar uma planta para cada um de vocês. Não é possível que vocês não tenham pelo menos uma planta. E já perceberam que quando você coloca uma planta de sol na sombra, o que ela faz? Ela se entorta. Ela se entorta como se estivesse procurando o sol. Por que ela não se entorta sentido contrário ao sol? Porque ela é uma planta característica de sol. É por isso que se o sol está aqui, ela vai entortar para cá. Porque ela está procurando o sol. Ela nunca faz isso. Ela sempre vai fazer em direção do sol. Isso é inteligente? Isso é um ato inteligente? É. Por que ela não entortou para o lado contrário ao sol? Então perceba que isso é uma ação inteligente. Então, se é uma ação inteligente, provém de onde? Do princípio inteligente do universo. No Jardim Botânico, não sei se ainda ele existe. Não, Jardim Botânico eu sei que existe. Não existe esse fato que eu vou contar. Tinha um mamoeiro, quando entra no Jardim Botânico, aí você pega uma rua assim que é com muitas árvores. Tinha um mamoeiro que ele devia ter mais ou menos uns 15 metros de altura. Mas ele era fininho. Porque provavelmente alguém passou ali comendo um mamão, jogou uma semente ali, ele nasceu. E falou, pô, aqui só tem sombra, cara. E ele começou a crescer. E ele esticou, foi esticando. A grossura dele era desse tamanho assim. Ele não quebrava porque estava no meio das árvores e o vento não pegava, mas ele era dessa grossurinha assim, ó. Ele foi esticando. E 15 metros não é o tamanho do mamoeiro comum. Então ele cresceu por quê? Porque ele viu, olha, se eu ficar aqui embaixo, eu vou ficar sem sol. Ele cresceu, botou a cara no sol, está lá feliz da vida, não sei se está ainda.
ato inteligente. Então, todo e qualquer ato inteligente promana desse princípio inteligente que é a origem de todo e qualquer ação inteligente do universo. Não importa em que reino. Não importa o reino. É uma ação inteligente? Então, promana desse princípio inteligente criado por Deus na criação do universo. Então, por que eu falei não importa o reino? Porque eu me referi ao reino vegetal, mas quem tem animais vai ver que de vez em quando eles dão um repente assim e as pessoas pensam até que o cachorro é inteligente. Não, o cachorro não é inteligente. Está nele esse princípio inteligente que vai desenvolver-se. E um outro princípio criado por Deus para que montasse o universo. Perceba bem, gente, que eu já estou falando três vezes o universo. Eu não estou falando de nossa galáxia. Eu estou falando do universo. Então, todo o universo foi criado em cima desses dois princípios criados por Deus. O princípio inteligente, que comanda toda ação inteligente, e o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o elemento responsável por todo e qualquer tipo de matéria existente no universo. Fluido cósmico universal, ele é responsável por todo e qualquer princípio material existente no universo. Pensa em qualquer coisa aí que não seja inteligente. Pensou? Eu aposto que veio do fluido cósmico universal. Ah, então quer dizer que... Me surgiu uma dúvida agora. O perispírito, de onde ele veio? Qual o princípio que originou o perispírito? Ninguém chuta? É 50% de probabilidade para acertar. Se, como vocês pensaram, ele veio do fluido cósmico universal. Não gostei muito da fisionomia. Não tão... Perispírito é inteligente? Hã? Perispírito é inteligente? Não. Porque eu vi gente fazendo assim, vi gente fazendo assim, e vi gente fazendo assim no meio. Não! O perispírito não é inteligente. O perispírito é matéria. Então, não importa se eu vejo ou se não vejo. Aqui entre nós tem um monte de matéria, não tem? Ou não tem? Só porque você não está vendo? Não, pera aí. O eu não ver não significa que não exista. Que eu ia fazer uma pergunta rapidinho aqui, agora todo mundo enrola todo mundo. Alguém já viu a dor? Não. E eu duvido que vocês não acreditem que existe a dor. E, no entanto, não existe. Quer dizer, então, não importa o que seja. Não importa se eu estou vendo ou se eu não estou vendo. O que importa é, existe? Se existe, é inteligente? Não. Se não é inteligente, fluido cósmico universal. Vê como Deus, até para montar o mundo, ele foi tranquilo com a gente? Que facilidade para entender isso, rapaz. Que facilidade. Ele criou dois princípios. Um inteligente e um material. Não tem mais do que errar. É só eu fazer a pergunta. É matéria? É. Fluido cósmico universal. Ah, não, isso não é matéria, não. Princípio inteligente. E é muito fácil. O princípio inteligente é qualquer ação inteligente. Não importa onde seja. Foi? Está complicado? Se tiver complicado, faz a pergunta depois. Ou se quiser fazer agora, também não tem problema.
Tá legal? Vamos continuar? Pois bem, esse fluido cósmico universal, ele é o elemento gerador. Perceba bem, eu até separei aqui, olha o que está na Gênesis, aonde, capítulo 6, lição 7, eu já deixei aqui, ó. Permita que eu leia para que vocês percebam bem o que diz a Gênesis, no capítulo 6. Ou seja, antes dele falar, antes dele entrar no capítulo fluidos, ele já comentou alguma coisa no capítulo 6. E ele diz aqui, ó, logo que a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva. Aquilo que nós estávamos falando, que ele amarra no capítulo 14, que Deus partiu de dois princípios, o inteligente e o fluido cósmico universal, responsável por todo e qualquer tipo de matéria. É por isso que ele diz aqui que há uma única substância primitiva, que é o fluido cósmico universal. Ainda na Gênesis, ele tem uma outra dica que ele dá aqui, no capítulo 6 ainda, no item 17. Ele diz aqui, ó, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos, que estadeiam sua magnificência diante da eternidade. Perceberam aí? Ele falando, reafirmando outra vez, desse princípio material, ou seja, fluido cósmico universal, responsável por todo e qualquer tipo de matéria, e ele aqui usa até no plural, universos. E aí, a gente já está com base, a gente já está ciente de que existe uma única matéria primitiva para a formação de tudo que é físico. Quer a gente veja, quer a gente não veja. Aqui na nossa galáxia ou em qualquer outra parte do mundo, do universo. E ele continua dizendo agora no capítulo, no capítulo 14 da Gênesis, de que esse princípio elementar, o fluido cósmico universal, para que ele forme todo o universo, ele toma dois estados distintos. Um desses estados é a eterização, ou imponderabilidade. O que é uma coisa ponderável? Uma coisa ponderável é aquela que tem peso. Então, o fluido cósmico universal, ele toma um aspecto, ou melhor dizendo, ele é imponderável, etérico. É exatamente por isso que a gente falou, ó, aqui entre nós não existe só ar, existe matéria primitiva em forma de fluidos, absorvendo o quê? Característica do ambiente. É exatamente por isso, gente, que quando a gente entra a porta dentro, parece que é outro mundo. Não, é o fluido cósmico universal assumindo propriedades do local. Então, esse estado de imponderabilidade, de eterização, é o responsável por todo esse material que nós acabamos de falar que nós não vemos. Não estou vendo, sim, mas ele existe. Se ele existe,
ele está vindo da onde? Do fluido cósmico universal, assumindo o aspecto de imponderabilidade. Alguém está vendo meu perispírito? Não está vendo meu perispírito? Ainda bem. Por que vocês não estão vendo? Porque as nossas vistas não são adaptadas a perceber todo e qualquer tipo de matéria. Mas o nosso perispírito é um subproduto da onde? Do fluido cósmico universal, que é o responsável por todo e qualquer tipo de matéria existente. E ele assume também um lado ponderável, um lado materializado, que é o quê? Exatamente esse nosso mundo que nós estamos vendo. É o mesmo fluido cósmico universal assumindo posições diferentes. Mas como é que pode isso, cara? É fácil, vamos recorrer à química. Nós temos o elemento carbono. O elemento simples, carbono. O elemento carbono é o elemento tetravalente. Ou seja, ele, se você olhasse ele no espaço, você viria como uma pirâmide. Se ele se liga pelos vértices, vocês vão concordar comigo que isso aqui quebra fácil, né? É o grafite. Se eles se ligam pela face, concorda que é mais duro? É o diamante. O mesmo elemento formando materiais diferentes. O princípio material, o princípio primitivo material, que nós estamos chamando de fluido cósmico universal, ele assume uma infinidade de posições, desde a mais grosseira, que somos nós, fisicamente, até a mais diáfana que a gente possa imaginar, como, por exemplo, o corpo espiritual de Jesus. Ué, Jesus tem corpo? Para mim tem. Não sei como é que é, mas eu sei que tem. E digo mais, proveio do fluido cósmico universal. Por quê? Porque é matéria. E se é matéria, um dia acaba. Essa é a característica do fluido cósmico universal. Ele acaba? Não. Vocês aceitaram que acaba? Não acaba. Lavoisier dizia o quê? Na natureza tudo se cria, se transforma. Então ele se transforma e retorna o quê? A sua origem. Então esse nosso corpo de hoje, um dia vai se decompor e voltar a ser, vai voltar à origem. É assim que Deus criou todo o universo. E perceba bem que no capítulo ainda da Gênesis, fala muito mais coisas a respeito disso. É aquilo que eu falei. Isso não é assunto para uma hora só. É muito mais, não se esgota hoje. A gente está falando um princípiozinho básico para que amanhã a gente possa ter uma noção maior do que representa o mundo espiritual. E nessa transformação do fluido cósmico universal, a gente tem uma série de coisas, como, por exemplo, o princípio vital. O que nós chamamos de fluido vital. O que é o fluido vital, gente? Como o próprio nome já define, é aquilo que dá vida.
é aquilo que dá vida, ou seja, o fluido vital, ele é capaz de transformar um corpo inorgânico em um corpo orgânico, ou seja, com vida. Então, o material que compõe o inorgânico e que compõe o orgânico, o material é o mesmo. A única diferença é que um desses dois corpos assumiram para si o princípio vital. Então, ele passou a ser um corpo orgânico. Então, o princípio vital, ele materializa, melhor dizendo, ele animaliza a matéria. E esse princípio vital, o que é? Ele provém da onde? Do fluido cósmico universal. Por quê? Porque ele não é inteligente. Ele é matéria. Se ele é matéria, ele provém do fluido cósmico universal. Se a gente for pegar o Livro dos Espíritos, no capítulo 4, veja lá o que ele diz no capítulo 4. Ó. Os seres orgânicos e inorgânicos, é o título do capítulo 4. E ele diz aqui, ó, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida, nasce, cresce, reproduzem-se por si mesmo e morrem. Nesta classe estão compreendidos os homens, animais e plantas. Seres inorgânicos são todos aqueles que carecem de vitalidade, de movimento próprio e que formam apenas por agregação de matéria. Exemplo, minerais. Então perceba bem que alguma coisa que nos dá a vida orgânica provém de onde? Do mesmo princípio da matéria. E todo e qualquer, se a gente for perceber que a força que une o orgânico e o inorgânico é a mesma. Repito, a única diferença é um tem vitalidade e outro não tem vitalidade. Aquele que tem vitalidade recolheu essa vitalidade da onde? Do fluido cósmico universal transformado em vitalidade. Que isso aí é assunto para um outro dia. E assim, o meu tempo acabou. Tem 5 minutos, porque 10 para as 9 eu preciso parar. Que eu fico com pena de vocês. Vocês têm 5 minutos para, se tiver alguma pergunta. Se não tiver alguma pergunta, eu vou dar umas perguntas para vocês. Porque eu não vou dar uma colher de chá e parar 5 minutos antes. Não, isso não vou dar. Alguma pergunta? Então, ninguém? Manda aí que diga. Nós não chegamos lá, vamos chegar. A matéria é tudo essencial já. Como esse fluido pode, já estamos já dizendo que muito mais envolvido, a matéria está tudo essencial. Como é que esse fluido pode, ele vai trabalhar já dentro dessa evolução? Sim, a primeira coisa que eu preciso dizer a você, que nós chegamos até o 4º estado da matéria. Mas tenha certeza absoluta que nós, sem o saber, já aqui e agora, já estamos mexendo com o 5º estado. Tá? Agora, como é que o fluido cósmico vai assumir? Sinceramente, eu não sei. Eu sei que ele vai continuar se transformando sob as ordens dos, vou chamar essa palavra porque não tem outra, tá? Dos engenheiros espirituais. Eles vão se transformar à medida das nossas necessidades. Porque, perceba bem, gente, o princípio, o fluido cósmico universal está aqui. Vamos imaginar que o princípio vital está aqui.
Esse princípio vital, ele é o mesmo em todo mundo? Vocês acham que as plantas têm a mesma vitalidade que nós? Mas continua sendo princípio vital. Por quê? Também está lá na Gênesis que o elemento absorve do fluido cósmico universal aquilo que precisa. É como se nós estivéssemos, não, nós estamos dentro de um mar fluídico, desse fluido primitivo, fluido cósmico universal. Estamos todo mundo aqui. E cada um vai tirar aquilo que precisa. Nós humanos tiramos uma coisa, os vegetais tiram uma coisa, os aquáticos tiram outra coisa, aquilo que a gente não vê tira também outra coisa que a gente não vê. Mas que ele está aqui e que cada elemento vai absorver aquilo que é da sua natureza. Tanto que o fluido cósmico universal, olha o nome, fluido cósmico universal. Vou fazer uma pergunta de: está em todo o universo? Sim, gente, é fluido cósmico universal. Está em todo o universo? Tá. E a matéria de lá é a mesma matéria daqui? Não. Por quê? Porque aquela se adapta àquelas necessidades. E é exatamente, eis aí, um caso típico de que o homem vai à lua e diz: ih, não tem nada aqui. Ele tem vista para ver tudo? Porque a adaptação, ou seja, é relativo à necessidade de cada mundo. De cada de cada uma galáxia. Então, cada um vai absorver aquilo que, na realidade, ele precisa. Se a gente for no Livro dos Espíritos, na pergunta 60, Kardec pergunta lá: é a mesma força que une os elementos orgânicos e inorgânicos? Sim. Olha só, aí ele diz na 61, a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Não. Em outros mundos, a matéria é exatamente a mesma que a nossa? A sua formação, não. Mas o princípio é o mesmo. Percebem? Para a gente ver que Kardec, quando colocou lá, capítulo 14 na Gênesis, que o Pai criou todo o universo em cima de dois princípios, foi exatamente isso. Princípio inteligente, responsável com todo e qualquer ação inteligente do universo, e fluido cósmico universal, responsável por todo e qualquer tipo de matéria existente no universo. Para que a gente comece a perceber de que, rapaz, não vai dar tempo, que o mundo espiritual não é feito de fumaça. Ele é feito de matéria. Ele é feito de matéria, provinda da onde? Do fluido cósmico universal. Então, quando você desencarnar e tiver que usar alguma coisa na espiritualidade, você vai estar usando matéria no mundo espiritual relativo à tua condição. Eu vou usar aqui na Terra material segundo a minha condição. Dá então para perceber que no mundo que o amigo vive, no mundo espiritual, é tão real quanto a minha aqui. Porque ele lá está usando aquilo que ele precisa. E eu estou usando aquilo que eu preciso. Ah, vamos trocar, meu camarada? Não vai adiantar aqui. Nem ele vai usar o meu, nem eu vou usar o dele.
Aí ele vai dizer assim, vamos tocar assim, você morre ou eu vivo? Eu digo, não, estou fora. Não quero morrer. Então fique você usando do lado e eu fico usando o que eu tenho. Porque é assim que a coisa funciona. Para tirar de nós, de uma vez por toda, essa ideia, gente, de que o mundo espiritual é aquela coisa abstrata. Não é essa coisa abstrata que as pessoas imaginam. Mas ficamos aqui. Paz a todos. Eu estou com pena de vocês. Obrigado, meu irmão. Vamos passar agora para o passe, né? Os irmãos que vão assistir a nossa palestra. Que a paz de Deus abençoe vocês e o lar.